A gente vai falar hoje um pouco sobre uma coisa que com certeza é curiosa e intrigante para todo mundo, né? E é assim, até surpresa de ver tanta gente interessada em morte, né? Porque é uma coisa que assusta todo mundo, mesmo que impreterivelmente todos nós vamos morrer, não faz diferença, né? Não tem aquele que está vivo ainda, não tem aquele que é bem sucedido, aquele que é mal sucedido. Isso é uma coisa que atinge a todos, é uma coisa que realmente é totalmente equânime. Na verdade, essa situação, essa coisa, ou morte, ela vai atingir todos os seres, qualquer ser, né? E se você ver num nível mais de permanência, qualquer estado de coisas, de fenômenos, que é um conjunto de coisas, e tudo que existe no nosso universo é um conjunto de situações, um dia isso vai se desfazer, né? Mas aqui nós vamos falar especificamente das experiências do indivíduo no processo de morte, né? Esse ensinamento, dentro dos sutras, alguns tocam a respeito de morte. Inclusive Buda tinha um discípulo, né, que ele tinha uma memória muito boa, então ele conseguiu até lembrar dele do ventre e tudo. Existe um sutra chamado Entrando no Ventre, em que há a descrição dentro dos sutras de alguns aspectos do nascimento, de como a pessoa se sente, de como a consciência se sente, o que acontece, qual se sente no sentido do que ela percebe, o que ela parece experimentar nisso. Mas esse ensinamento sempre existiu, e dentro dos ensinamentos de Guru Rinpoche, Padmasambhava, ele deixou chamado sobre alguns ensinamentos que o nome chama liberações. Então, tem liberação pelo contato, pelo vestir, pelo ver, pela devoção, e tem liberação através ou por ouvir, estar ouvindo no bardo, no estado intermediário entre uma vida e outra. E esse ensinamento que nós temos hoje mais detalhado dentro do budismo, principalmente do budismo tibetano, sobre o processo e sobre as experiências da consciência no bardo, é um ensinamento chamado terma. Terma quer dizer tesouros. Então esses tesouros, Guru Rinpoche, o Padmasambhava, havia muitos ensinamentos na época que ele estava estudando no Tibete que ainda não estavam prontos para serem expostos, não era o momento adequado. Então ele escondeu vários ensinamentos para serem descobertos mais tarde, gerações mais tarde. E um desses ensinamentos é exatamente esse do bardo. Foi um revelador de tesouro chamado Karma Limpa que descobriu. E isso ficou, aí em cima disso veio vários comentários porque não era uma coisa nova, era apenas um ensinamento que estava inserido dentro de todo o aspecto de ensinamento dentro do Vajrayana. Então, o que nós temos que perceber, à primeira mão, é que o ponto de partida do ensinamento de pós-morte, digamos assim, né, dentro do budismo, desse ensinamento, ele é bem diferente. Não é uma coisa que não vai dizer onde que é mundo que nós estamos passando, mas sim da experiência da própria consciência, o que acontece com ela passo a passo até ela renascer de novo. Então, basicamente, todo o universo, de acordo com o ensinamento budista,
ele é formado por 5 elementos. Então, 5 elementos que compõem qualquer fenômeno, que é terra, água, fogo, ar e espaço. Terra é tudo aquilo que é sólido firme, né? Água, tudo aquilo que não é volátil, não, que é maleável, né? Que é úmido, que tem as características de água. Fogo, tudo que é calor, né? Vento são os condutores, tudo que dá sustentação de energia, de plano de respiração. E espaço, você não pode dizer que é um elemento, uma coisa em si, porque o espaço significa, por exemplo, quando você enche um pote daquele dali de arroz, ele está vazio, ali é um espaço. Quando você coloca o arroz, o espaço se foi. Mas quando você tira o arroz, o espaço está ali de novo. Não é uma coisa que você pode dizer que existe, é como se fosse um céu. Você tem um céu limpo, as nuvens aparecem e ali não há mais o espaço. O espaço foi para onde? Foi embora? Ele não está mais lá, mas quando a nuvem sai, o espaço está lá. Então não é uma coisa que você pode dizer que está manifesta, mas sim é aquele possibilidade de qualquer coisa estar dentro dele, e o espaço permeia tudo, né? O termo bardo, ele pode ser usado de muitas formas. Bardo quer dizer aquilo que está entre duas coisas. Uma coisa, como se eu tivesse minha mão aqui, outra mão aqui, o espaço aqui seria um espaço intermediário entre isso. E os ensinamentos sobre bardo, às vezes, são classificados, por exemplo, pode classificar ensinamentos como nós temos 6 bardos. O bardo de meditação, ou de samadhi, o bardo da vida, que é o bardo quando a gente nasce, até o bardo quando começa o estado de morte, o bardo do sono, o estado de estar dormindo, e depois tem os 3 bardos, que é o bardo que nós vamos falar a respeito, que é o bardo do processo de morte. É o primeiro bardo, que é chamado Sipa Bardo, que é o bardo doloroso da morte, seria traduzido mais ou menos assim, do momento da morte, onde os elementos do nosso corpo tão grosseiros, mas sutis, também começam a se dissolver. E depois você tem o Churni Bardo, que é o bardo da realidade em si. E depois o Sipa Bardo, que é o bardo do vir a ser, né? Chike Bardo, Churni Bardo e Sipa Bardo são os nomes tibetanos que tem para esse estágio. Mas isso pode ser dividido também em outros estágios. É apenas uma divisão geral do que acontece. Primeiramente, o que acontece é que, como dentro dos ensinamentos nos refalam que nós temos nosso corpo físico e temos o corpo sutil. O corpo sutil é formado por canais, não é? Onde correm o prana, a energia, ou os ventos, e onde tem os kurlu, ou chakras. Esse seria nosso corpo sutil, onde a nossa mente percorre dentro dele. O que acontece é que quando há o começo da concepção e desenvolvimento do nosso corpo, começa a se formar os canais, ou corpo sutil. Cada conjunto de canais e desses ventos está ligado com um tipo de conceito, ou de pensamentos conceituais. Nós temos os ventos relacionados com os 5 elementos e os canais relacionados com os 5 elementos. Basicamente,
nós temos 72 mil canais, mas a gente fala mais de 3, que é o central, o esquerdo e o direito, né? E nós temos canais que saem do chakra aqui secreto, 4 dedos abaixo do umbigo, do coração, da garganta e do alto da cabeça. O que acontece é que tudo aquilo que sustenta a nossa existência, a nossa vida, começa a se desfazer, porque tudo que se ajunta, ele se dissolve. Por exemplo, a partir de 3 meses da concepção do encontro do óvulo com o espermatozoide, começa, através dos ventos kármicos, começa a ver a formação dos canais do corpo. E a cada dia a gente tem a quantidade de formação de certos canais. Quando chegam 3 anos de idade, mesmo 3, 4 anos de idade, os canais estão quase todos formados, 72 mil canais. Certo? E a partir desse dia eles começam a se ir definhando 2 por dia. O que leva em conta que no final de 100 anos é o tempo que leva para todos os canais se, como se diz, dissolverem. Isso se o indivíduo tiver uma morte tranquila, normal. Agora, quando a gente fala de 100 anos ou de por dia, um canal começa a dissolver, a cada 2 dias, é que um dia específico dentro dessa situação não é um dia solar nosso. É um dia que corresponde a 12.600 respirações. Então, quando você faz 12.600 respirações, você tem um dia de vida. Então, por isso que às vezes vão ouvir falar que o Buda, o Buda, na época que ele ensinou, os seres humanos têm 100 anos de vida. Mas de acordo com o Tantra, 100 anos é de acordo com a respiração. Então, quem respira mais, vive menos. Quem respira menos, vive mais. Quando o indivíduo tem uma morte, isso que nós vamos tentar seguir aqui, esse caminho, ou esse processo, é de um indivíduo normal, certo? Um indivíduo normal, que não teve muita instrução, não é um grande praticante de meditador, não consegue obter estados de profunda samadhi de meditação, mas uma pessoa normal, e que também teve uma morte normal, em que o tempo foi normal, o tempo de vida, em que sustinha os elementos, e ele morreu naturalmente, em que morre naturalmente. Mas a gente tem, tirando esse tipo de indivíduo, pessoa normal, nós temos ou 2 tipos de indivíduos. Um é aquele que praticou intensivamente, e ele chama que realiza o Dharmata, o corpo de arco-íris, ele não passa no processo de bardo. Ele não tem esse processo todo de bardo. Para quem às vezes está familiarizado, vai ouvir falar em corpo de arco-íris, são pessoas que praticaram muito, que antes mesmo de morrer, o corpo se dissolveu todinho e se transformou em corpo de arco-íris. Isso é a prática dentro da escola Nima, dentro da escola do Tantra, que se tenta realizar. Acontece que você purifica todo o karma, os obscurecimentos relativos ao seu corpo sutil e corpo material. Assim, não tem nada mais que o prenda, que faça com que o corpo se mantenha preso. O que faz com que mantenha nosso corpo, mantenha nesse estado? Como se diz? Conectado, tudo conectado, células, tudo conectado. São as nossas percepções e obscurações confusas. Então, quando isso tudo é purificado, o indivíduo tem o chamado corpo de arco-íris. E
totalmente liberado dentro do chamado, na realidade, do corpo de realidade, ou no estado de realidade, das coisas como elas são, uma iluminação direta. O outro tipo de indivíduo é que ele foi uma pessoa que praticou bastante em vida, e quando chega o processo de morte, ele realiza a natureza da mente dentro do processo de morte. Ele consegue observar o que está acontecendo. Então, esses dois primeiros, o terceiro é a pessoa normal. E daí, quando o indivíduo vai chegando no limiar da vida, onde nada mais sustenta, tudo que é para sustentar a vida dele já foi se esvaindo, né? Os elementos vão começando a se dissolver. Na verdade, esse mesmo primeiro bardo, chamado tique bardo, ou bardo da morte, ele começa quando o indivíduo adquire os sintomas, ou a doença, ou a situação que o leva direto à morte. Sim, já começou o estágio de morrer, onde começa mesmo a ver todo o processo. E a primeira coisa que acontece é a dissolução dos sentidos, dos 5 sentidos. A pessoa vai, já é tipo assim, encaminhando para o processo de morte, e que dali não há retorno. Não estou dizendo que pessoa que morre violentamente, alguma coisa assim. Processo natural. Começa a ver a dissolução dos elementos. Primeiro acontece com os sentidos. Essas são as coisas mais grosseiras. Então, tudo que é fenômeno para a visão começa a desaparecer, a dissolver. A visão começa a dissolver. Todas as coisas vão ficando meio obscuras e sem distinção. A gente perde a visão, não vai vendo as coisas direito. Até que o indivíduo não vê mais nada. O próximo passo, e são a sequência da dissolução ou da extinção dos sentidos, dos 5 sentidos. Primeiro é a visão. Segundo é a audição. O indivíduo vai não mais percebendo os sons. O terceiro é o olfato, que vai se dissolvendo. O quarto é o paladar. E o quinto é o tato. Todas as sensações do corpo também para de sentir tudo. Isso é o processo externo de dissolução do estado de morte, dos elementos. Esse é o processo externo em que vai havendo uma modificação, uma dissolução de todas as coisas mais grosseiras. Após isso, começa, né, a dissolução das fases sutis da morte, que são a dissolução dos elementos sutis, desses 5 elementos que eu falei antes. A primeira fase, dessa dissolução, ela começa com os canais do chakra do umbigo, que eles começam a cessar, ou começam a se dissolver, a não mais haver atividade. Isso é o elemento terra que está se dissolvendo dentro do elemento água. Quando isso acontece, o indivíduo ou o seu corpo não vai ser mais capaz de se manter, né, de sustentar ele mesmo. Fica totalmente, como se diz, sem nenhuma capacidade ou condições de manter a ele mesmo.
E com isso, a primeira coisa que acontece é uma experiência interna, porque isso o indivíduo não está mais enxergando, não está vendo mais nada, e como isso são a dissolução dos elementos sutis, existe uma experiência interna de cognição do indivíduo. É que a mente começa a ficar extremamente obscurecida e torpe, entorpecida. Tipo que meio que estúpida ou sem muito raciocínio. Não ver as coisas com clareza. Essa é a primeira coisa que acontece. Mas ao mesmo tempo que essa mente começa a ficar, vem essa experiência interna, ou como diria, essa aparência interna, essa experiência interna, a mente também, acontece que essa mente, ela está saindo ou deixando-se, desgarrando da sua experiência e contato com as situações mais grosseiras e conceituais, com os conceitos, os conceitos vão se dissolvendo, ela vai tomando experiência e mais proximidade com a sua natureza básica, que é a natureza iluminada, ou a clara luz, a coisa básica, sem nenhum conceito. Para poder dar para vocês uma pincelada sobre essa natureza básica, digamos que quando a gente, por exemplo, entra esse processo do bardo, de dissolução dos elementos, é a mesma coisa que acontece quando nós vamos dormir. A gente deita e nós vamos... Acontece a mesma coisa, nós vamos dormindo e perdendo essa percepção grosseira. Todos os seres, todas as mentes, têm uma coisa, né? Quando a gente fala tem, não é uma coisa, tem de ter uma coisa sólida, mas todos nós somos uma cognição básica, ou uma sentido de uma natureza básica, iluminada, sem nenhum resquícios ou nada que polua. É a natureza, nossa natureza de Buda, nossa natureza básica. Nós todos somos, nesse ponto, totalmente iluminados. Na verdade, nós não fomos criados ou surgimos confusos. Apesar de, relativamente, de um ponto, nós somos dualistas, nós pensamos de um modo dualístico, nós temos todas as confusões. Por trás dessa confusão, e isso está sempre lá, existe uma base. Uma base que é totalmente clara. Clara no sentido que ela não tem nenhuma poluição de conceito. Nenhuma confusão. Por quê? Como nós poderíamos vir a ser seres iluminados, a realizar a natureza de Buda? E eu penso que todos procuramos isso, nós procuramos ter mais conscienciosidade, ter uma mente mais clara, sair dessa confusão, sair dessa teia que faz a gente sempre estar jogado uma hora em situações de felicidade, outra hora em situação de sofrimento ou de confusão, e de não sabermos realmente como as coisas funcionam, não temos nenhum domínio sobre como as coisas acontecem com a gente, não vemos a realidade do outro. Isso tudo é essa mente confusa. Mas essa mente confusa é só um estado de confusão que ela não, de forma nenhuma, ela afeta a natureza básica.
ou natureza de Buda, ou a sabedoria primordial, como se chamamos, que está além desse conceito de confusão. Porque se não houvesse um potencial de iluminação, já uma natureza básica, como é que nós poderíamos vir a chegar à iluminação? Se nós tirássemos todos os kleshas, ou os venenos mentais, todas as confusões, conceitos, e não houvesse uma base iluminada, não sobraria nada. Não haveria iluminação. Assim, para poder ser iluminado, poder realizar a minha natureza iluminada, eu tenho que exterminar todos os venenos mentais. Eu tenho que acabar com eles. Eu tenho que limpar essas confusões. Tá, a gente limpa todas as confusões. Tira a raiva, ignorância, orgulho, inveja e apego. Se não tiver lá uma base iluminada, nosso potencial, nossa mente iluminada já estabelecida, não vai haver nada. E com isso, nós vamos chegar à conclusão que até mesmo esses venenos mentais, esses 5 venenos mentais básicos, eles são apenas uma interpretação das projeções da mente, dessa mente pura. É a falta de reconhecer que até esses 5 venenos em si são sabedorias. Dentro do caminho budista, a gente tem vários aspectos de como lidar com os kleshas, de como trabalhar com a confusão, de acordo com a capacidade de cada indivíduo, né? Enquanto, de um certo modo, você reconhece, de um certo nível, você tenta se afastar, eliminar tudo, botar barreira e não gerar mais essa confusão, de um outro nível, você começa a purificar isso, a trocar essas coisas ruins por coisas boas. Trocar coisas ruins por coisas boas. E no nível mais superior do Tantra, do Vajrayana, você apenas reconhece ou vê a realidade de sabedoria ou de pureza dentro desses venenos. Porque esses venenos, assim como qualquer pensamento, nasceu da nossa mente, que nesse estado agora é uma mente conceitual. Mas essa mente conceitual, ela só é suportada em cima dessa mente totalmente iluminada, que não é reconhecida. O que acontece nesse estado de dissolução dos elementos é que esse estado grosseiro ou solidez de confusão de conceitos mentais, ou esses pensamentos conceituais, vão se dissolvendo. E a mente vai tendo mais experiências, vai chegando caminhando mais próximo para a experiência da mente sem conceito, da mente como ela é, sem essas alucinações, sem essas projeções confusas. As confusões vão se dissolvendo, as amarras, e a mente vai se caminhando para mais perto dessa natureza básica. Então, a primeira coisa que acontece de uma experiência interna, dessa primeira fase, é que há uma extrema obscuridade e o entorpecimento da mente, mas ao mesmo tempo que a chamada experiência secreta, é que a mente vai chegando, você vai tendo uma experiência como se houvesse uma miragem meia bruxuleante, né? Ao mesmo tempo que essa experiência interna, que é o obscurecimento, é como se a mente estivesse vendo, a consciência estivesse vendo com os olhos. Claro que toda a visão já foi dissolvida, mas como se a mente estivesse tendo experiência com os olhos de obscurecimento e entorpecimento. E essa experiência secreta é atrás disso.
É como se quando a mente olhasse para ela mesma, no estado de imitação, e visse essa miragem bruxuleante. Só que isso é uma coisa que acontece, não é que nós vamos experimentar isso, cara, eu não sei de vocês, mas isso é quando o indivíduo tem treino, né? E pode vir a, presta atenção, quando o indivíduo tem a capacidade de manter a calma e a percepção e a consciência durante o processo e observando o que acontece. Então, para isso, a gente tem uma prática chamada prática do bardo. Dentro da escola Cádio, a gente temos os chamados 6 dharmas, ou 6 yogas de Naropa, que são práticas em que você lida com vários aspectos, né? E uma dessas práticas, dharma, chamado a prática do bardo, em que o indivíduo se prepara para, na hora da morte, ele estar ciente de todo esse processo, isso não escapar a ele, para que ele possa fazer bom uso. Porque, em geral, quando a pessoa morre sem nenhuma prática ou sem nenhum aspecto de pacificação, de poder observar, tudo isso acontece e é só confusão, e não vê nada disso. Então, o que está acontecendo aqui é que isso é um ensinamento que mostra o que acontece. Se você puder perceber, você vai ter experiência disso. Então, a primeira coisa que acontece é a dissolução do elemento terra, do elemento água. E todas essas experiências que acontecem. Isso se dá no chakra do umbigo. O próximo é o chakra do coração, né? Onde acontece o próximo processo. Que o resultado disso é que o elemento água, ele vai se dissolvendo dentro do elemento fogo. E isso produz um estado de obscurecimento mental mais ainda. Mas, pelo fato de esse estágio ser conectado com o coração, essa obscuridade ela é marcada por uma coisa muito selvagem ou de muita perturbação emocional. Então, é como se emoções muito fortes de selvageria, de perturbação surgissem no indivíduo. Essa é a experiência interna que acontece. E a experiência externa, a experiência secreta, é que aquela miragem que ficava bruxuleando, seria a palavra certa, bruxuleando, tipo assim como a lamparina, né, não estável, ela parece se transformar, ficar igual a uma fumaça bem grossa. E esse é quando o elemento água se dissolve. O próximo acontece no chakra da garganta, em que o elemento fogo vai se extinguindo. E daí a sensação que a experiência interna que tem é que o indivíduo começa a sentir frio, bastante frio, fisicamente frio, como se ele estivesse percebendo muito frio. E essa experiência interna também que ele tem é que as coisas parecem trocar a experiência entre situações de claridade e de obscuridade. Não obscuridade, seria de escuridão. A flecha de claridade total e a flecha de escuridão. Dentro, quando começa a dissolver o elemento fogo. Eu só esqueci de falar da experiência interna. A experiência externa é claridade e escuridão.
e a interna, o indivíduo vai perceber como se fosse vagalumes piscando. Agora, nesse momento em que o fogo ele se extinguiu e começa a extinção do elemento ar, é que é a oportunidade para aqueles que treinaram numa prática chamada de ejeção de consciência, ou POA, fazer a transferência de consciência. Existe dentro dessas 6 yogas de Naropa, que compõem os ensinamentos do Mahamudra, da escola Karmakaya, ou da escola Kali em geral, nós temos, são métodos e meios que o indivíduo utiliza para realizar a natureza da mente. Primeiro é tumo, ou calor interno, onde trabalha com as energias internas de calor e de bem-aventurança para realizar a natureza da mente, ou a mente como ela é. O segundo é Julo, ou corpo ilusório, onde vai reconhecer ou trabalhar a ilusoridade do corpo, automaticamente de todas as formas. Quando ele realiza esse estado de ilusão do corpo, ele realiza também a natureza básica, ou a natureza primordial, a natureza do estado básico de todos os seres sencientes. O terceiro é Milan, ou sonhos, em que o indivíduo trabalha com os sonhos para poder usa o aspecto de projeção de sonho para poder realizar também a natureza básica. O quarto é clara luz, o sal, em tibetano, em que ele vai trabalhar diretamente com o estado básico. Quando eu falo básico, não é básico que é inferior, é básico, eu digo que é primordial. É a fundação de todas as coisas, que é a nossa mente iluminada. Então ele trabalha isso durante o sono profundo. Nós temos a experiência de dissolução de elementos e toda noite, para quem dorme de noite, toda noite, para quem dorme de dia, todo dia. Mas toda vez que nós deitamos para dormir, isso está sempre acontecendo. Onde os pensamentos conceituais, ou os pensamentos cursivos, eles vão cessando. Vão cessando. Por exemplo, diz que nós temos 4 estágios, 4 acontecimentos que isso acontece. Nós estamos falando, é o estado de morte, né? Vamos morrendo mesmo. O segundo é o estado de sono, quando a gente cai em sono profundo. O outro é quando a gente expira. E o quarto é orgasmo sexual, certo? Acontece que um acontece com mais vividez, outros com menos vividez, menos percepção. Então, quando você trabalha com tumo, você utiliza essa energia do orgasmo sexual, ou tumo, o calor interno, certo? Na morte você usa os ensinamentos do bardo. E do sono, né, você usa a prática de clara luz. Então, toda vez que a gente dorme, acontece essa mesma coisa. Por isso, só que a prática de clara luz, você pratica para realizar em vida. Enquanto a prática do bardo, você treina esses aspectos para utilizar quando estiver morrendo. E o quinto dos 4 dharmas dos 6 dharmas de Naropa é o chamado de POA, ou a transferência ou ejeção da consciência. Você ejeta a consciência. A
aproveita um estado do período exato da dissolução dos elementos, desse estado de consciência, para você ejetar a mente. Ok? Ejetar a mente no sentido de você, através desse controle, você pode vir a renascer em estados superiores. Você não é levado pelos ventos kármicos. Você não é levado na enxurrada das suas confusões mentais, dos seus hábitos mentais. Ou pelo karma em si. É como você saísse fora daquela corrente. Você tira o seu próximo relacionamento, o seu próximo estado, o seu estado de experiências fora dessa corrente, que são os hábitos, padrões de hábitos, é o karma e tudo. Então, com isso você pode ejetar sua consciência, dependendo da prática, se você pode renascer em uma terra pura de Buda, fora do Sansara, ou, no pior dos casos, ter um bom renascimento como ser humano, no sentido, um nascimento que vai prover a você, na próxima vida, um lar em que você possa praticar, pais que sejam praticantes, situação de prática, entendeu? E desenvolvimento de espiritualidade, com melhores condições. Então, quando acontece isso, dessa dissolução, não é que é o momento exato. Por quê? Porque quando o elemento ar começa a dissolver, ele se dissolve dentro do espaço, ele é totalmente dissolvido, todas as amarras ou links que a sua consciência tinha com o corpo físico foram separadas. A consciência não mais está conectada ao corpo físico. Ela vai se desconectando ao pouco, através da dissolução desses canais, dos chakras, através dos elementos. Você vai ver que é um processo de um elemento mais grosseiro para um elemento mais sutil. O que acontece quando o elemento vento vai se desenvolvendo é que você tem uma experiência cognitiva de várias alucinações. Vai tendo várias, alucinações que passam pela consciência. Por causa da dissolução do elemento vento, ou ar. E a experiência secreta passa de ser aquele vagalume piscando para ser como se fosse uma chama de uma lâmpada. Fica uma coisa mais fixa. O que aconteceu, gente, é que todos os canais foram não é que eles foram se recolhendo, mas eles foram se dissolvendo. A nossa mente, ela é montada nos ventos que percorrem todos os canais. Os canais são os conduítes. Quando você pensa o seu joelho, sua mente está no seu joelho. Ela não vai estar nas suas costas, mas como você falou nas costas agora, a sua mente vai estar nas costas. A mente não é uma coisa sólida, uma bola de tamanho, de cor ou de formato. E como que a mente chega a esses locais? A sua percepção da sua mente? Através de canais, e dentro dos canais correm os ventos onde leva a mente. Quando esses canais começam a secar, os ventos também, dentro desses canais relativos, também vão cessando. E você vai ficando só com os canais principais. Na verdade, o que acontece é que a mente vai ficando mais confinada dentro do canal central. E foi aquele primeiro que começou da época do desenvolvimento do corpo físico. Primeiro canal. Quando é a concepção do indivíduo, para a existência de um ser, precisa de ter três coisas para o ser vir a existir.
primeiro precisa ter o constituinte ou essência masculina, o tibetano chama Tigle, a essência masculina, que é o espermatozoide, a essência feminina, o óvulo, e precisa ter uma consciência. Sem esses três não há formação de um ser. Quando há a concepção, esses três entram em conjunção. E daí começa, através dos ventos kármicos, do karma da consciência, do karma de pai, mãe, tudo conectado com a consciência, começa a formação de todo o corpo sutil do indivíduo. E começa pelo canal central. E o que acontece? Essa consciência básica que está dentro dessa primeira essência, a formação, quando o corpo físico vai se desenvolvendo, a essência masculina, no caso a essência sutil, porque você tem sempre uma contraparte sutil de uma coisa grosseira. Você tem a essência masculina, que é o espermatozoide, mas tem a essência masculina sutil, e digamos assim, eu não gosto de usar essa palavra energia, mas é uma coisa sutil relativo a essa parte grosseira, tanto feminino como masculino. A essência sutil masculina, ela sobe, né, e vai se instalar no topo da cabeça, no topo do canal central, bloqueando o canal central. E a feminina desce e vai se instalar no fundo do canal central, que é 4 dedos abaixo do umbigo. E daí vão se formando todos os ventos, os canais depois disso. O processo de morte é o inverso. É o retorno disso. Vai acontecendo que quando o elemento vento se dissolveu com todos os o chakra, que é o elemento vento, ele é o chakra secreto, aqui de baixo. Ele também se dissolveu e houve toda a situação. Você acabou ou não estar mais no solução sutil. Você começa na solução mais que sutil, em que o elemento feminino, que é vermelho, ou tigle, ou essência, ele sobe, vai para o meio do coração, meio do canal central, e o elemento masculino desce. Agora, antes de acontecer isso, antes dele subir e do outro descer, né, é que pode haver a situação de você ejetar consciência, né, em que você pode chutar sua consciência para fora do corpo, porque na hora que acabou todas as amarras, tá? Todas as conexões. Diz também que até esse momento se chama de até esse estágio chama-se momento reversível da morte. A partir desse estágio se chama momento irreversível da morte. Por quê? Que diz que dependendo do que está causando a morte, dependendo das consequências, das circunstâncias da morte do indivíduo, a pessoa pode ser voltar à vida ainda. Quando acontece isso. Até na dissolução do elemento vento. O indivíduo pode voltar à vida. Quando o elemento vento se dissolve totalmente, aí não tem mais jeito. Quando a dissolução do chakra secreto, em que aquilo começa a ver essa coisa de alucinações, em que troca daqueles vagalumes, as coisas piscantes, para uma experiência secreta ou bem interior de uma chama de vela ou de lâmpada. Enquanto está vendo isso, ainda é possível o indivíduo voltar à vida.
dependendo da circunstância, dependendo das causas da morte e tudo. A partir desse instante, nesse processo... Você está descrevendo agora que é ligado ao chakra? Secreto. É 4 dedos abaixo do umbigo. Que é o quarto. Então até aí o indivíduo pode vir a voltar à vida, né? E é aí também que a mente fica totalmente separada, a mente fica totalmente separada do corpo físico. Ela não deixou o corpo físico, ela não está mais conectada, ela está dentro do corpo, mas ela não está mais conectada. Entendeu? Não há nenhuma conexão. Até porque que diz que, não sei quantas pessoas já ouviram falar dessa prática de POA, de ejeção de consciência, não é? Se o indivíduo não sabe o exato momento de utilizar, porque aí você tem que, dentro do ensinamento, vai dizer para você o que acontece, quais os sintomas que tem, não é? Por isso que sempre, às vezes, quem pratica POA, a pessoa pode praticar POA, mas, na verdade, quando ele morre, é sempre um outro que faz para ele. De segurança, assim, de segurança, né? Você confia em Allah, mas amassa o camelo. Você pode praticar a vida toda, né? A não ser que o cara venha realizar mesmo, mas todos fazem isso. Você pratica POA, mas na hora chama-se outra pessoa para fazer. Né? Porque você nunca sabe como vai estar a sua mente no momento de morte. Quais os problemas que acontecem. Então, por segurança, você chama outro. A não ser aqueles que realmente têm uma verdadeira estabilidade meditativa, conseguem obter estado de samadhi, de concentração meditativa, de realização, e que percebem direitinho o processo de morte. São muito bem treinados. Não é? Então, senão, de outro modo, se você faz isso antes do tempo, você está adquirindo um mau karma. Por quê? Você está matando a pessoa. Né? É como se você estivesse matando a pessoa, porque a consciência ainda está conectada com o corpo. Ela pode reverter o processo de morte. Pode haver, de acordo com a circunstância, a reversão do processo de morte. Então, você tem que ter certeza absoluta de que já há essa total falta de conexão ou desconexão entre a consciência e o corpo. Aí você faz o POA, que é onde não há mais como reverter, certo? E a mente está conectada. E também isso antes que aconteça o processo de quê? Que é o processo mais sutil, que é o processo da morte reversível. É onde vai o canal central, ele também vai se dissolvendo. E essa essência masculina no nó da cabeça, que é branca, ela vai descendo. Então, a mente, ela experimenta tem uma experiência de total brancura. Um estado de experiência totalmente branco. Não é branco naquele de nulidade, não, é de brancura mesmo. E, ao mesmo tempo, os pensamentos e todos os conceitos que são conectados com aversão, raiva e agressão, eles cessam. Na verdade, na fase anterior, nos outros canais que vão se dissolvendo, também, ao mesmo tempo, vários tipos de conceitos e de pensamentos conceituais vão se extinguindo. E nós ficamos com apenas aqueles 3 básicos. A gente tem que é ignorância, raiva, aversão e apego e desejo, né? Apego, aversão ou raiva e ignorância. O orgulho e o inveja já dissolveram antes dos 5 venenos. Nós ficamos com os 3 básicos. Então, quando acontece o branco, todo
a conceitualidade e pensamentos relacionados com aversão, raiva e agressão, eles cessam. Daí o próximo estágio, próxima fase é que a essência feminina, que está embaixo, vermelha, ela começa a se dirigir para o centro do coração, né? Ou que vai dissolvendo o canal central. O que acontece nesse sentido é que há uma experiência de vermelhidão, tudo se torna vermelho. E apego e desejo cessa. Aquela emoção básica de apego e desejo, ela acaba. Você viu que, como eu falei antes, nosso corpo cheio de canais, nossa mente estava livre, entre aspas, né? Todos os canais. Os canais vão murchando e a mente vai se imprensando. Vai ficando mais contida. Quanto menos ela vagueia com os ventos, menos conceitos ela tem, menos pensamentos. Isso vai diminuindo. No final ela está apenas no canal central com as duas essências. E quando uma essência vai descendo, vai imprensando, com o canal vai dissolvendo, vai imprensando mais a mente. Ela vai perdendo essa ideia de agressão e raiva, e o vermelho vai subindo, e ela vai perdendo toda a conceitualidade de apego e desejo. Aí ficou só a ignorância, a confusão, que é quando ela fica totalmente imprensada, entre aspas, né? Com isso, quando os dois tiglês, as duas essências, ela imprensam a mente, dá uma escuridão total, e toda a confusão cessa, toda a ignorância cessa. Nesse ponto é que há o estado básico da mente. A mente está sem nenhum apego, sem nenhuma aversão, sem nenhuma confusão, sem orgulho, sem pensamentos conceituais, sem nada. Onde está o estado básico? Onde é que o indivíduo que teve um profundo treino de meditação pode vir a reconhecer a clara luz, ou a natureza básica da mente, aquilo que ela é em realidade. Mas pela nossa falta de treino, pela nossa falta de experiência de meditação, tudo isso passa sem nenhuma percepção, passa batido, a gente não vê nada. O indivíduo que quer se preparar, ou quer poder ter uma situação melhor nesse estado, a melhor coisa, isso para um indivíduo normal como nós, que não temos tempo para praticar, não podemos nos dedicar totalmente à prática para obter uma liberação, né, que vive o dia a dia, né? Então há vários métodos, mas o melhor que a pessoa pode cultivar é pacificação mental. Por quê? Quando você faz shamatha ou shinê, e você pacifica sua mente, está acostumado com isso e já obtém resultados de pacificação mental no dia a dia, acontece que quando esse processo acontecer, você vai estar calmo, tranquilo e não vai ser perturbado pelos acontecimentos do momento da morte. O que a meditação traz? O que a prática de meditação traz? Traz
você ter mais atenção plena nas coisas. Não ser julgado para ir para cá pelas emoções e pelo que surge na sua frente. Você pode ter a oportunidade de observar as coisas com mais detalhes, sem perder o que está acontecendo. Quando a gente não tem habilidade de meditação, não tem a prática de meditação, nós respondemos às coisas que acontecem, a estímulos, qualquer que seja, e até os pensamentos, automaticamente com as emoções. A gente não raciocina muito bem, a gente não pensa muito bem. A gente não diz, espera aí, tem alguma coisa errada, deixa eu ver direitinho o que está acontecendo, o que eu vou fazer nesse momento, aonde que eu devo focar. A gente não tem essa habilidade. Agora, através da prática da meditação, nós começamos a obter esse tipo de situação, esse tipo de habilidade. Acontece alguma coisa no dia a dia, a gente não se deixa levar totalmente pela emoção. A gente presta mais atenção. E ao cultivar isso, a gente tem mais a plena atenção e mais observação e ver as coisas mais claramente como ela vai acontecendo. E isso é uma coisa que é fundamental, preciosa no processo de morte. Que quanto mais ciência ou quanto mais consciência essa mente tiver durante o processo, menos perturbada ela fica. Menos confusa ela fica. Menos desesperada ela fica. Menos emoções surgem, perturbadoras surgem. Quanto mais emoções perturbadoras surgem, mais ela vai atrás das emoções, produzindo mais emoções, fazendo mais confusão. Tem duas características, dois modos que a pessoa pode morrer. Ou ela pode morrer com emoção, ou pode morrer numa situação sem emoção, de neutralidade. Se ela morre numa situação de neutralidade, sem grandes emoções tomando conta da sua mente, o que vai dirigir o próximo nascimento, as condições do próximo nascimento, são os karmas passados. O karma daquela vida e de vidas passadas. Isso vai ter maior influência e maior peso no próximo renascimento. Para onde o indivíduo vai renascer? Se a pessoa morre na neutralidade, sem grandes perturbações mentais, ou sem grandes emoções. Mas se o indivíduo morre com emoções, aí depende das emoções. Se a pessoa morre com emoções, na hora do processo da morte, a pessoa está morrendo, e a emoção é uma emoção negativa, essa emoção negativa vai como que ser predominante em cima das propensões kármicas passadas, da vida passada. Ela é que vai dar mais direção ao próximo nascimento. Se a pessoa morre com muita raiva, muito ódio, tudo que é negativo, no momento da morte, não falou que ele é uma pessoa raivosa, mas no momento da morte, se essa emoção predomina, ela é que vai totalmente direcionar o próximo renascimento, o estado que a pessoa vai vir a renascer. Se vai ser no estado humano ruim ou se vai ser pior ainda no estado de experiência inferior. Se o indivíduo, ao invés de, na hora da morte, tiver emoções negativas fortes, ele tiver, sim, emoções positivas muito fortes, como compaixão, amor, bondade, alegria, generosidade, muito coisa. Isso também vai ser de predominância muito maior do que os karmas passados. Essas emoções positivas, elas vão direcionar o nascimento do indivíduo. Elas vão ser predominantes no que e onde, como vai ser a próxima vida. Então, se for para depender de ter emoções na hora da morte,
é melhor ter emoções positivas, em que a pessoa está totalmente com alegria, bem, então não é sacudida ou não é levada pelas emoções negativas. O que acontece é que nós vamos chegando nesse estado básico da nossa mente, sem nenhuma confusão, sem nenhum pensamento conceitual, sem nenhuma dessas venenos. Mas, por nós não termos cultivado nenhum tipo de meditação, por exemplo, a maioria aqui sabe das práticas budistas, tibetanas, em que há o chamado processo de dissolução da divindade. Né? Você visualiza, você como Chenrezig, como Thalya, como qualquer coisa, você cria toda a divindade, essa é a prática que tem, e depois você dissolve a divindade. É esse mesmo processo. Quanto mais o indivíduo cultiva esse estado de não conceitualidade agora, quando ele encontra o seu estado de não conceitualidade natural, ele pode permanecer nisso mais tempo. Ele pode realizar, é a primeira oportunidade de liberação no bardo. É o estado de clara luz, da natureza básica da mente. É o que se chama de união, de encontro da mãe e da filha. A mãe é na nossa natureza básica, sem nenhum conceito, sem nenhuma confusão, sem nenhuma projeção confusa, a nossa mente como ela é. E a filha é o cultivo da meditação que nós tivemos antes, durante a vida. Se o indivíduo consegue acompanhar todo o processo de morte, está já acostumado com esse estado de absorção meditativa, de não conceitualidade, de meditação, ele descansa ali. Então, às vezes, fala que o indivíduo... tem muitos casos de você ver falar do Chagdor Rinpoche mesmo, né? Ficou, acho que foi uma semana, né? Ele chama de estado de Tudan, em que a mente está dentro ainda do corpo, não está ligada, e há esse estado de repouso dentro dessa mente natural. Se você tem uma capacidade de ficar 1 minuto num estado de meditação não conceitual, de Samadhi, isso é multiplicado por 5 quando você encontra com a natureza básica. Não sei se vocês já viram o livro do Bardo Thodol, vão ter lá, falar aqui sobre os dias que você fica, né, é multiplicado os dias. Você tem um conceito, uma mente de meditação, quando você encontra a sua natureza básica, isso é multiplicado por 5, se eu não me engano. Mas não é 5 dias do dia nosso. Um dia quer dizer o tempo que você é hábil para ficar em meditação. Mas a meditação que eu falo aqui não é a meditação de pacificação mental, de calma mental, mas é a meditação de absorção meditativa, ou seja, é quando você está olhando para a natureza da sua mente. Todo mundo que conhece as práticas de dissolução chama de criação e completude dentro do budismo tibetano. Você cria divindade com todos os apretextos, com tudo, e depois ela vai dissolvendo, né? Você se dissolve como divindade, até que há um pontinho só e se dissolve tudo, e você mantém naquele estado. Quanto mais tempo você consegue ficar nesse estado em meditação, se você conhece isso na hora, nesse estado, se chama
Nessa hora chama-se o bardo da realidade em si mesmo. O Tioni Bardo, o bardo da realidade. Você fica mais tempo nessa situação. Mas aí tem um porém. Se nós estamos falando do caminho Mahayana, estamos falando do caminho do Bodhisattva, daquele que faz o voto, aquele que tem a aspiração de se iluminar para o bem de todos os seres. Então você não fica nisso para sempre. Porque se o indivíduo vier a estabelecer esse estado e ficar lá, não vai ter muita diferença entre esse estado de absorção meditativa na hora da morte em relação ao estado de Arhat. Você vai falar? O estado em que chega um praticante do Hinayana, um Sravaka ou um Pratyeka Buda, que é aqueles que não se iluminam ou saem do Sansara. Eles vão apenas para uma paz e não a iluminação completa. A verdade acontece é que depois há naturalmente a projeção dessa natureza básica como um corpo de júbilo ou Sambhogakaya e ele venha a renascer de novo. Por isso que os grandes mestres, né, que conseguem ficar, entra em clara luz e depois os alunos sempre fazem preces para que ele não se mantenha nesse estado e volte de novo a beneficiar os seres. Pelas preces dos estudantes, dos discípulos, mas a compaixão, não é, do mestre, o voto de querer beneficiar todos os seres, ele volta a se manifestar. Pode às vezes não se manifestar mais em corpo físico, mas volta à atividade, essa propriamente iluminada. Então essa é a primeira fase do bardo da realidade, ou Tioni Bardo, ou chama de bardo do Dharmata. E essa natureza básica acontece nos sutras o Prajnaparamita, da escola dos Madhyamaka, isso é chamado de verdade absoluta, ou a vacuidade, certo? No caminho, ou nos ensinamentos do Mahamudra, isso é chamado de sabedoria não conceitual. E na escola Nima, isso é chamado de clara luz. Acontece que no caminho do Sutra, você, como do Prajnaparamita, você tenta perceber essa natureza real, verdadeira, através da análise lógica. Você vai meditar, né? Primeiro você estuda, vai saber como que é, vai meditar, e através de análise lógica, dentro da meditação, você tenta estabelecer ou perceber essa realidade. Agora, no caminho tântrico, ou Vajrayana, o que se faz é tentar experimentar isso, fazer isso surgir em você, ter o sabor de experimentar isso, saber como que é isso. Você não vai chegando a isso através de uma lógica, através de um raciocínio lógico. Você trabalha com métodos e com meios, assim como tem as 6 yogas de Naropa, assim como dentro da escola Nima tem o chamado Trecho e Togal, são práticas em que você tenta trazer as experiências diretamente, de uma forma mais rápida,
e mais vívida. Então essa é a primeira fase do Chonibar, ou Bar da Clara Luz. Ele tem duas fases. Ele tem essa fase que é essa escuridão, no caso, se o indivíduo reconhecer, ele é liberado ali, e se o indivíduo não reconhece, vem para a segunda fase, que essa natureza básica, isso não quer dizer que essa mente básica ela não é nada. Porque não tem conceito, porque não tem confusão, não quer dizer que é uma nulidade. Ela é todo potencial. E daí ela começa a se manifestar. Aí que surge o que é chamado de o alvorecer das divindades. Em que começa a aparecer as três tipos básicos de divindades. São as iradas, as pacíficas e as semiradas. O que acontece é que nossa consciência básica começa a ter a projeção natural. Porque essa consciência básica, ela, além de ser a tudo aquilo que recebe os estímulos, ela também é tudo aquilo que faz nascer tudo. E isso se mostra à consciência, ao que está no processo do bardo, como divindades, iradas e pacíficas. O problema é que o indivíduo pensa, no caso aí nem mais indivíduo, né? Ele toma essas manifestações como se isso fosse uma coisa externa a ela. Na verdade, isso são projeções da mente, é o próprio movimento da mente que surge dessa forma dentro da própria mente. E essa mente confusa toma isso como se fossem coisas externas que surgem para ela. Primeiro surge as divindades pacíficas. Vou seguir direitinho o que foi estabelecido aqui. Primeiro surgem as divindades pacíficas para essa consciência. E isso nada mais é do que são as qualidades da nossa mente. As qualidades pacíficas da nossa mente, claras da nossa mente. Só que isso surge com tal intensidade, tanto brilho, que isso ofusca e assusta o indivíduo. Isso surge como se estivesse no céu para o indivíduo. Ele vai surgindo e o indivíduo pensa que aquilo é alguma coisa que amedronta. Ele não está acostumado com tanta luz. Ele está acostumado com essa fulgor da própria manifestação da natureza da mente dele. É muito próximo. É como se fosse ele estando diretamente dentro das manifestações. E ele está. Só que ele toma isso como coisa externa. E é tão forte, é como percebendo sem nenhum obstáculo todo o movimento, todas as projeções da mente. O que acontece é que o indivíduo fica amedrontado com isso. E, de um lado, ele tem isso. Do outro lado, ele tem as tendências ou as luzes fracas dos reinos do Sansara. Se ele reconhece essas manifestações como a própria manifestação iluminada da mente, ele é liberado dentro do corpo
de Sambhogakaya. Ele, ao mesmo tempo, ele surge como um corpo de sabedoria. Mas, geralmente, pelas tendências do indivíduo, ele vê, pelo outro lado também, ele surge como se diz, os aspectos dos 6 reinos do Sansara: orgulho, ignorância, inveja, aversão e raiva. Cada um como se fossem luzes fraquinhas, opacas, mas não tão amedrontadoras, mas aprazíveis. E se ele segue um desses caminhos, ele renasce imediatamente em tal reino. Ele não vem a prosseguir no bardo. Isso não quer dizer que todos os seres, eles impreterivelmente vão passar pelo bardo. Só não passa pelo bardo quem se realiza em vida, quem faz algum tipo de ato tão horrível, aqueles 5 atos sem retorno, tipo matar pai e mãe, matar pai, matar mãe, tirar sangue de um Buda, sabe? Tão pesados karmicamente e levado com tanta confusão que o indivíduo já renasce num reino inferior. É o chamado de ações kármicas de retorno imediato. É imediato. Então, se você aconteceu isso, ele não tem nem passo pelo bardo. Ele já tem o retorno imediato das ações dele. Outros que não passam pelo bardo também são quando você não vai... Não, mas isso é antes. É quando escolher o nascimento. Na verdade, é quando você tem esses atos terríveis, quando você se ilumina e só. Hã? Na verdade, suicida, acontece com o suicida é que ele só renasce depois que ele exaure o karma dele, ele fica no bardo. É como se ele passasse mais de 500 vezes pelo sofrimento do próprio suicídio, até ele exaurir que ele vai renascer. Ele fica no bardo sim, só que ele fica experimentando a confusão, a dor do suicídio no bardo, até ele exaurir o karma da sua própria ação de suicídio. Vai renascer em qualquer reino ou tem... Vai renascer no reino das propensões mentais dele. Não deve ser muito boa. Entendeu? Não deve ser muito boa. Porque nós estamos falando aqui de pessoas normais. Né? Pessoas normais. Coma induzir. Coma induzir. As pessoas ficam assim, anos nesse estado. Em coma. É uma modalidade de bardo? Bardos é estado intermediário, entendeu? Bardo é quando você começa a dissolução dos elementos até o seu renascimento. Se for, como faria parte do bardo também, porque o indivíduo está ainda com a mente dentro do corpo, só que com os elementos. Isso, por exemplo, essa dissolução dos elementos pode acontecer, varia muito. Não tem uma coisa que é certa para cada um. Pode acontecer um mais rápido, outro mais devagar. Em geral, 1 dia, 2 dias. Não é? Mas há exceções. Pode haver diferentes modos de acontecer. Por exemplo, uma pessoa que morre repentinamente, de repente. Às vezes o processo acontece tão rápido que a confusão é tão rápido que a pessoa não há esse processo não acontece com essa
como é que fala? Com essa ordem. Essa realidade básica, ela sempre existiu, essa nossa realidade básica. Houve uma época em que nós não existíamos, essa realidade não existia e surgiu. Essa realidade básica, ela está além do existir e não existir. Existir é uma questão de tempo, que é uma coisa conceitual criada pela nossa mente dualística, a mente dual. Então, se você colocar o que existiu, o que é passado? Passado não existe, futuro não existe. Por quê? Porque o passado, o que eu falei, quando você fez a pergunta, era presente, mas agora já é passado. A minha resposta seria futuro. Não existe passado, não existe futuro. Aí você fala, existe o presente. Aí você pega o presente e você pode dividir o presente. Quando é que é o presente? Quando eu falei o pré é o passado do ter, né? Que seria o futuro, e o zen seria o zen seria o presente do presente. Mas você pode dividir o zen em 3. O S é o passado, o N o futuro, o E o presente. Certo? Aí você pode dividir o E em 3, né? E assim vai, e você não vai encontrar nenhuma unidade de tempo, de momento. Você que conceitua isso. Então, você dizer que ela existiu numa época, isso é chamado... Não, é isso que eu estou dizendo. O que é existir se não tem o tempo? O que se denomina isso está além do nosso conceito, porque tempo, espaço é dentro da nossa mente dualística. Isso tudo vai cessando dentro desse momento. Isso é chamado de não nascido. O modo que a gente chama dualisticamente isso é não nascido. Se eu falar que aquilo que nasceu um dia, que nunca nasceu. Presente, passado e futuro são fenômenos de samsara. Sim, sim. Só é possível devido... Só é possível samsara, só é possível devido à nossa percepção de eu e outro, a nossa dualidade. Então colocamos um começo e fim. O que nós temos que pensar nesse modo é que eliminar essa ideia, quando você fala de absoluto ou realidade absoluta, você tira tudo sobre começo, meio e fim. Tira tudo sobre conceitualidade de eu, outro. Existiu ou não existiu. Essa realidade não é uma coisa sólida que você alcança, que está lá. Você não tem como definir. Você pode dar nome. A gente tenta dar nome porque nós conseguimos nos comunicar através de conceitos, de palavras. Por exemplo, imagina que o mundo desapareça, certo? Não tem nada. Não tem luz, não tem nada. Não tem corpo seu, não tem nada. O que que tem? Aí você fala assim, nulidade. Não. Acontece que essa vacuidade, esse estado de falta de existência inerente das coisas, não quer dizer que isso seja totalmente nulo ou vazio. É um estado que não tem conceitos dualísticos, apesar de surgirem, ela não toma as coisas dessa forma. Mas ainda assim, ele é totalmente consciente no sentido de estar totalmente desperto. Não é como se você apagasse. Por mais que a gente vai tentando descrever, o problema é que a gente sempre tem a tendência de solidificar,
de dar forma, botar numa caixinha, botar um selo em cima de todas as coisas. Agora, tudo que nós descrevemos, que nós rotulamos e fazemos as coisas, nós fazemos com o selo da confusão, do conceito. Nós não temos um outro parâmetro sem ser o próprio conceito. Então, coisas que são não conceituais, como natureza de Buda, a iluminação, a gente só consegue descrevê-las botando o nosso conceito. A selo ou rótulo de conceito. Tanto que isso é uma coisa que deve ser, ou que supostamente é para ser experimentada, ou ter experiência disso. E às vezes, o que acontece? O indivíduo tem experiências de momentos de através de práticas meditativas, você tem alguns lapsos, né? Quando você realmente vai dentro da prática, tem lapsos desse estado natural da mente. Só que quando você pensa nisso, você quer colocar qualidade nisso, e você já conceitua ela, ela já não é mais a mesma coisa. Eu só vou continuar para poder, depois de dar mais perguntas no final. Tá? O que aconteceu dentro... quando aquele tigre branco desceu e o vermelho subiu, depois veio o encontro dos dois, em que teve a escuridão, isso são chamados de 4 fenômenos que acontecem, percepções. 4 fenômenos que acontecem. O primeiro é chamado de aparência ou surgimento. O segundo, incrementação. E depois, obtenção. Isso é quando acontece os elementos grosseiros vão se dissolvendo, né, para os elementos mais sutis. Você vai tendo mais as experiências. Depois que os elementos se dissolveram, existem essas 4 experiências, que é o surgimento ou aparências, depois incrementação e depois obtenção. O que acontece quando o indivíduo não reconhece essa natureza básica, ele passa batido por ela, há um movimento contrário. Há um movimento contrário em que há esses 4 estágios, só que ao contrário. Primeiro obtenção, depois incrementação, depois aparências. E aí surge o elemento espaço, o elemento vento, o elemento fogo, água e terra. Só que ele não surge de uma forma... Porque antes houve a dissolução dos elementos era grosseiros, e agora surge dentro da mente isso. Surge dentro da mente. E o indivíduo pensa que ele é alguma coisa. Começa a vir de novo a identidade de um eu, a identidade de uma coexistência, de um corpo físico. Mas antes que isso aconteça, a gente estava falando das divindades pacíficas e iradas, certo? Quando surge as pacíficas e a gente fica amedrontado com a claridade que elas são, a gente foge delas e tenta correr para essas 6 luzes mais calmas. Se a gente vai para uma dessas luzes, a gente renasce nesses reinos, o reino dessas luzes. Mas se também não vai nem para um do outro, vem a próxima experiência, que é a experiência do surgimento das divindades iradas, que elas são muito mais amedrontadoras ainda. No sentido que tem essas divindades, não é que isso nada mais é do que apenas a manifestação da nossa mente. São as atividades da nossa mente. Nós temos atividades pacíficas, atividades iradas. São 2 estágios. É como se fosse um estágio de calmaria
e um estado de movimento, um estado de calma e um estado de movimento. O estado de calma da nossa mente, totalmente atividade pacífica. O estado de movimento são as atividades iradas, não são demônios, nada disso, são apenas atividade de movimento da nossa mente. E surge e são projetadas nessa forma na nossa mente. Com raios, com um monte de coisa. O que acontece com o indivíduo? Ele fica amedrontado também e corre disso. Corre dessas mesmas coisas. Correndo disso, ele não reconhece a natureza da mente dele. Esse é o segundo estágio, né, do bardo da realidade. E daí, o que acontece? Ele não reconheceu nenhuma dessas luzes, porque surgem várias luzes. Surgem várias luzes que diz que nada mais é do que os aspectos de cada sabedoria. Nós temos os 5 confusões, 5 venenos básicos: ignorância, aversão, raiva, orgulho e inveja. Quando tudo isso foi eliminado, na consciência básica surge as 5 sabedorias, que é a sabedoria igual do espelho, sabedoria da equanimidade, sabedoria onde todas as coisas são da realização, né? E a sabedoria que discrimina aquelas coisas como elas são. A sabedoria da realidade do Dharmata, a sabedoria igual ao espelho, que reflete as coisas como elas são, a sabedoria discriminativa, que discrimina cada coisa no meio de tudo, sabe todas as coisas como são, a sabedoria da equanimidade e a sabedoria de realização. Só que só aparecem 4 luzes, porque a quinta, que é a verde, da realização, nós ainda não temos realização completa, então ela não surge completamente. E nós não reconhecemos essas luzes como sendo a manifestação da mente de sabedoria. O que acontece? A gente toma elas como confusão, como os outros venenos da confuso: apego, inveja, orgulho. Passado esse momento, começa o processo reverso do que aconteceu antes. E quando a mente acorda desse estado de letargia, porque se não houve um reconhecimento, é como se fosse tudo um estado letárgico, sem reconhecimento. Ela acorda disso, ela não está mais conectada ao corpo físico, mas está dentro do corpo físico. E aí diz que é como se ela estivesse sentindo como se fosse um pássaro na gaiola, preso. E quer sair de qualquer jeito. Aí que há aquele problema de sair por partes inferiores do corpo, a mente, ou por partes superiores. Se sai pelos canais, pelos orifícios inferiores, se nasce nos reinos inferiores. Se sai pelos orifícios superiores, se nasce nos reinos superiores. Os reinos superiores é dos humanos, dos semideuses e deuses. Inferiores dos infernos, fantasmas famintos, dos animais. Dos seres humanos é pelo nariz, né? Semideus por aqui pelos olhos, Deus é por aqui por cima, na testa ou aqui também, na frente, não aqui atrás, aqui na frente. Então, não é que a mente ela sai escolhendo um orifício para sair. Na verdade, já a propensão kármica dela já fez ela sair isso, fez acontecer isso, né? E isso é automático. E quando ela sai, ela toma a consciência de querer, ela pensa que ela tem, inclusive essa consciência pensa que tem um corpo, pensa que tem alguma coisa. Ela começa a voltar tudo os sentidos, mas tudo sutil. E aí que é um ponto básico. Se a mente treinou, se o indivíduo treinou antes, no estado de surgir da pós-meditação como uma divindade, eu às vezes explico de vocês, de meditação de Chérense, né, de Tara,
ou de qualquer outro, em que você dissolve tudo e você descansa, depois surge de novo, ressurge como challenge, ressurge como tara. É ressurgir na meditação. Quando o indivíduo obtém muito esse treino mesmo, ele vai criar o hábito de ressurgir como divindade. Então, quando ele vai acordar desse estágio de básico da mente, ele vai começar todo o processo reverso dos 3 fenômenos, que é obtenção, incrementação e aparência, e começa a surgir todos os ventos sutis de novo, juntamente com as confusões mentais, com os conceitos, ele vai surgir com a ideia de eu, de um corpo. E se ele teve o hábito de ressurgir na mente como uma divindade, ele não vai ressurgir como um eu. Ele vai surgir como um corpo de sabedoria da divindade. Todo o movimento de reverso dos elementos sutis vão ser manifestados com sabedoria. Vai ser um processo de sabedoria, vai ser uma coisa de natureza básica se manifestando de uma forma de sabedoria, com realização. Então ele só vai surgir no corpo da divindade. Enquanto que, se ele não tiver treino, vai surgir aleatoriamente, baseado em cima dos hábitos mentais, do karma dele, ao invés de ser baseado em cima do treino da mente, do corpo puro da divindade. Nisso, ele perde também um outro tempo, ou uma outra oportunidade de que ele possa vir a realizar ou se liberar do bardo, através de ressurgir no bardo como um corpo da divindade. E se ele então ressurge, ele ressurge como um corpo normal. E nisso, esse desespero de sair do corpo, a mente sai e sai. E se, digamos, sai como ser humano, o karma ser humano, ele sai pela narina, e automaticamente ele forma um corpo mental. Em vez de formar um corpo com a aparência de divindade, surge um corpo mental devido às tendências confusas anteriores, à não purificação mental, à falta de treino, ao hábito que ele tinha de apego à forma, a desejo, à confusão mental, todos aqueles venenos. Surge de novo.